Olá, pessoal. Quem que eu sou, Valerinha? Alberto Eu sou Alberto Delízola. Ou Alberto Delícia. E onde que a gente tá agora? No Delízola Cast. Com uma celebridade. Lucas Penido, cara. Isso Cara, é um aí. cara que tem uma experiência de vida, fala de tanto assunto diferente. Já fez um episódio com a gente sobre lifestyle, Nova York, o Se Melting deixar, a gente Pot. fica 10 horas aqui. É, 10 conversando horas. com ele. Tranquilo. É, o E papo é hoje- muito bom. Vamos fazer mais uma conversa aí. Um Agora, mais prazer. uma vez, vamos falar dos nossos patrocinadores. O Philip Mead, que aliás você já recebeu o seu. Sensacional. Philip Mead. Então, quer comprar com desconto? Delcast. Isso aí. Aponte o celular para o QR Code, garanta 10% de desconto no hidromel mais maravilhoso deste Brasil. Exato, inclusive porque o hidromel geralmente era feito de uma forma caseira, e aí eles pegaram essa questão caseira e profissionalizaram, aí fica tudo realmente bem feitinho, Muito gostoso, saboroso. E aí agora, vamos falar de novo com o Lucas. Oh, Cara, valeu que honra. demais aí por dispor do seu tempo. Aliás, As ordens. o tempo, né, a gente fala uma das coisas mais Muito. preciosas. A que gente mais tem. preciosa, na minha opinião. E a gente tá aqui mais uma vez com você. E aí, já falamos no outro episódio anterior sobre Nova York. Sim, Falamos um pouquinho sobre lifestyle. sim. Eu acho inevitável a gente falar um pouquinho nesse episódio também sobre esses temas que, enfim, Claro. E atenção, pessoal, esse Em episódio casa. não é continuação do anterior, tá? Se você não viu o anterior, não precisa pausar o vídeo agora e voltar. E não vai sair, não. Não Vai sai do assistir vídeo, o outro não. depois. Fica com a retenção aí até o A final. retenção até o É, final. Isso É aí. isso aí. Então, pode assistir esse e depois você vai lá e assiste o primeiro Não. episódio com o Lucas Penido, que foi isso aí. sensacional também. Pois é, e aí, você começou na mídia, principalmente com o The Hype BR. Sim, foi o grande catalisador de tudo que eu faço. Algo que começou de forma informal. Cara, é uma coisa, eu que acredito em Deus, né? Uma coisa maravilhosa, assim, indescritível, inexplicável. É uma das coisas que se eu não acreditasse, eu ia falar, tem algum arquiteto aqui fazendo alguma coisa. Eu tive um acidente, tive que ficar um ano de molho, meio que um ano de molho. E eu, né, você me conhece, né, Alberto? Só 200 por hora. Então, corpo de molho, mas a mente é 200 por hora. E eu decidi, entre algumas coisas, gosto muito de escrever, falei, cara, na época do blog, né, de Blogspot, lá 2007, falei, veio esse pensamento, e geralmente eu sou assim, né, eu sou agitado, mas eu sou um tanto quanto conservador nas decisões, porque geralmente quando eu entro de cabeça, então não, né, tem que ser racional, né, comedido. E eu pensei, esse negócio vai dar trabalho demais, porque naquela época, por exemplo, hoje a galera não sabe, né, mas assim, hoje você sobe uma coisa em segundos, né, naquela época no Blogspot você subia 5 fotos só de vez. A internet já era boa, mas não era igual é O hoje. povo hoje não sabe o que é aquele negócio da foto e abrir uns pouquinhos assim. Exato. Não sabe o que Lembra é isso, disso, cara? Você ia ver um site, cara, É aí você verdade. via assim, ó. Não, e era aquelas fotos de quando a gente ia na balada, e aí eles publicavam a foto no dia seguinte. Exatamente. Agora você já tira e já coloca Na no hora. stories ali na É. hora, né? É. Mas aí publicava no blog, aí ficava até abrir. Era outro. Outro. É. Cara, é engraçado isso, né? E você de cara já tinha um domínio ou começou com blogspot.com? Comecei com... Não. Comecei com o Blogspot. Falei, vou fazer isso aqui e tal. Cara, eu pensei, eu amo essa cultura, já era muito... Igual, né, falei no episódio anterior que o pessoal vai ver bem depois desse, mas falo lá que, né, já nasci nesse meio, em Nova York e tal. E aí, cara, a coisa começou a tomar em Nova York, ela começou a tomar um corpo maior. A galera começando a aderir o estilo e usar umas roupas legais, os tênis e as marcas também começaram a se atentar para isso. E existiam alguns sites na época que falavam sobre isso. Eu falei, cara, será que tem alguém no Brasil? Porque nos Estados Unidos já tinham 2 ou 3 grandes. Eu falei, será que no Brasil tem alguma coisa? Cara, eu não sabia escrever português bem, escrevia muito mal. Sabia falar, tinha minhas dificuldades. Isso foi em 2007, né? Mas português, minha escrita era muito ruim. Porque, cara, é cheio de regras, né? O português é riquíssimo, né? Por isso que eu gosto de falar português bem, cara. Porque eu acho que, cara, a gente tem agora eu vou gastar uma pletora de palavras, uma variedade. E isso é bom, cara. São recursos, né? Você vai falar uma coisa, Sim. você tem 10 opções, né? Resumo. Falei, vou fazer. Cara, eu fiz, com 2 semanas saiu uma matéria grande na Folha de São Paulo, escrevida pela Flávia Durante, uma jornalista a quem eu devo muito, assim, muito carinho, na coluna da Érica Palomino, que na época era e ainda continua, na minha opinião, né, essa questão que a gente falou lá no outro episódio de valorizar as pessoas, eu vejo ela como uma das godmothers, né, das madrinhas, das
precursoras da moda mesmo no Brasil, né? E do lifestyle também. E ela falando assim, olha, tem um mineiro, assim, naturalizado americano, né? Não sei como eles descobriram isso, mas assim, cresceu americano, ou americano naturalizado, não lembro exatamente assim. E esse cara conseguiu colocar num site tudo que a molecada gosta. Então, na época, os pilares eram sneakers, lançamentos de marcas de roupa, toy art estava muito em alta. Aí eu falava sobre cinema. Então, ao invés do cara ter que ir tinha muito disso antes, né? Antes do Instagram, né? O site de cinema, o site de não sei o quê. Sim, Vou entrar no site de tênis. Não, cara, o cara ia ali e a gente falava sobre o universo do jovem. Então, cara, virou. Aí, quando saiu lá, eu lembro como se fosse hoje. O blog já tava batendo um número assim interessante. Qual que era o nome do seu blog? The Hype BR. The Hype BR da blogspot.com, blogspot.com, coisa, enfim. Eu lembro que um dia eu fui ver, tinha assim, 6 mil visitas num dia. O que aconteceu? Aí, MSN, né? Uma amiga minha, tá famoso, eu. O que você tá falando? Cara, saiu uma coisa sobre você na Folha de São Paulo. O quê? Oh. Cara, resumo. Tinha saído essa nota, pessoal bombando, e ali começou a coisa a tomar um outro corpo. E eu lembro que tinha 2 semanas que eu tinha feito o blog. Eu falei, cara, eu comecei a investir. Algumas marcas já começaram a me procurar em Nova York, porque eu estava em Nova York, né? Não tinha morado no Brasil, né? Adulto e tal. E aí eu falei assim, as marcas, olha, a gente vai fazer um lançamento em tal lugar e a gente... Então, para as marcas nos Estados Unidos e em outros países também, a gente abriu um cenário para eles aqui. Opa, tem uma coisa acontecendo no Brasil. E aí eu comecei e uma coisa foi alimentando a outra. Né? Os eventos que a gente tinha em Nova York, as coisas que a gente cobria, alimentando o blog no Brasil, né? Um blog que era para o público brasileiro, que se tornou outra coisa interessante, o maior blog de Portugal e o maior blog de Angola. Olha, porque falam português. Então eles, uhum. cara, assim, tinha uma visita tipo assim, cara, 15% era de Portugal, 6% de Angola, a galera via, porque era em português, né? E aí, cara, a coisa foi tomando um corpo e no auge do DRBR, eu talvez veja o auge do DRBR ali em 2013, 2014. Porque tivemos Copa, uma série de coisas no Brasil. Cara, a gente fez colaboração com grandes marcas, gigantes. Eu assinei e aí montei a agência de publicidade para atender as marcas. Aí, cara, a gente fez campanha, por exemplo, para... Cara, desde Microsoft, Nike... Das de sportswear, eu trabalhei com todas praticamente, né? As grandes, as 4 grandes, né? Que é Nike, Adidas, Under Armour e Puma. Tá? A nossa agência, em algum momento, atendeu elas para o The Hype BR ou para alguma outra ação. E aí outras também muito boas. New Balance, que eu uso, né? Eu sou muito conhecido por usar praticamente só New Balance. Praticamente não, tem mais ou menos uns 10 anos que eu só uso New Balance. Abraço, New Balance. Podem continuar mandando presente, que eu gosto. E aí, todas as marcas nessa época, eu tava tendo uma história assim. A marca, ela tinha lá um budget, um orçamento, e ela falava assim, cara, eu vou dar esse orçamento para empresa X, a agência tal. De repente, eles começaram a falar, peraí, essa agência não tá conseguindo comunicar com o público de 18 a 24. Ou não tá conseguindo comunicar com a dona de casa. Ou não tá conseguindo... Então, eles falaram assim, qual empresa que é focada nisso? E eles foram vendo que a gente tinha uma agência dentro do DRBR que era focada nesse público e tinha os dados ali, porque a galera lia o DRBR. E você era super novo, né? Em que ano foi isso? Falou? Isso aí da agência foi 2012 para 2013. Finalzinho de 2012. Foi antes. O blog foi 2007. A agência ela veio de uma necessidade das marcas virem e pedirem pra gente. E eu já tenho essa via publicitária, né, desde sempre estudei relações internacionais, mas realmente só trabalhei com publicidade. Se você me perguntou antes de vir pra cá, né, eu sou empresário, mas se você for ver, tudo o que eu faço é no ramo da comunicação. Tudo. Então a agência de publicidade nos Estados Unidos, a agência que a gente vai falar sobre ela um pouquinho aqui também, com o Henrique Portugal, a HP aqui, o próprio After Podcast é uma comunicação, então tudo na área de comunicação. E a gente criou essa agência e começou a atender essas marcas e uma foi indicando para outra. Por exemplo, saía um cara de tal marca, ia para uma outra marca, às vezes até em outros segmentos falava, cara, eu preciso de alguém, por exemplo, a Latam, né, marca de avião. Os caras falaram, cara, eu quero
trazer uma galera que curte o que você fala pra cá. Então, a gente fez uma campanha, você na revista da TAM, na época, falando, dando dicas de Nova York, né? E vários outros, são tantas marcas que, assim, eu tenho a lista e tal, mas, assim, às vezes eu vejo uma coisa e falo, caramba, já fizemos campanha pra isso aqui. Já fizemos uma ação junto com eles. Então, assim, a lista é grande, mas é isso, então. E o interessante é que, em 2007, você já começou a fazer uma parceria com marcas Sim. que não era igual a hoje. O pessoal aí que é Enzo não tem noção. Porque hoje existe a publicidade já destinada Absolutamente, não era antes, assim. aquela época não tinha rede social, né? Mas enfim, Sim. a sites, blogs, influenciadores. Porque você era um influenciador. Posso contar um Aquilo- segredo? Diga. Mais uma vez, a gente fala sobre isso lá no primeiro podcast, sobre essa questão do Brasil. As pessoas elas não gostam muito de falar isso, mas muita gente na época me viu como o primeiro influenciador nesse nível de blogueiro masculino. Porque a Júlia Petiscos, hoje com a Salve inclusive Júlia Petit, ela era vista como a mãe das influenciadoras, Sim. a primeira grande influenciadora. E de fato, uma coisa que eu acho a palavra, que também é uma palavra hoje que eu tenho um pouco de, né, influenciador, porque, cara, é legal porque todo círculo tem o seu influenciador, mas hoje, inclusive a gente bateu um papo no After com o André Carvalhal, que eu sugiro que todos assistam, que ele fala sobre a diferença do cara que cria conteúdo, do cara que é influenciador, mas enfim, a gente foi fazendo, resumindo, influenciar não deve ser uma profissão, deve ser uma consequência. Né? Você faz algo tão bem que você se torna uma referência, logo influencia as pessoas. Tem gente que já fala assim, eu quero ser uma influencer. Aí acha que vai comprar isso. Ou seja, E não tem lastro nenhum. não tem lastro nenhum. Quer dizer, que se eu comprar a bolsa tal, se eu usar o tênis tal, ou se eu fizer isso aqui, eu viro um influencer. Não, cara. Às vezes você tem um estilo legal, eu acho muito legal em alguns aspectos. Por exemplo, tem um vovozinho, esqueci o nome dele, mas assim, ele se tornou, é um casal, inclusive. O cara até é asiático. Um influencer de moda, porque ele tipo assim, usa sneakers e tal, mas ele tem mais de 80 anos. Mas é um cara assim, super... E ele fez isso porque ele gostava. De repente o pessoal descobriu e falou, cara, olha que legal. E isso, todas as áreas, né? De queijo, de cachaça, igual a gente tá falando no anterior, ou de, cara, qualquer área, de copo. Hoje existem, né, influências para tudo. Mas a maioria delas que eu respeito são pessoas que fizeram algo e se tornaram uma referência, logo uma influência naquilo. E não uma pessoa que já fala assim, eu quero ser influência de quê? Qualquer coisa. O que tá bombando? Bolsa, ou sei lá, corte de cabelo, não sei. Coloque aí no parênteses. Então vou fazer isso aqui. Não, cara. Faça uma coisa que você ame, que se fizer bem, você vai ser uma referência naquilo. Por isso que entra tanta gente no BBB, né, querendo ser influenciador e quando sai se frustra porque não tem nada. Cara, pra muitos foram no oferecer. BBB, reclamaram Que não que ganharam muitos conseguiu- seguidores. Mas, pô, cabeça. Mas, o que você tem a oferecer? Uma Você coisa é vai pegar alguém realmente- igual a Juliette, que é talentosa, Que é um Sim. fenômeno. teve né? uma vitrine. A própria Sabrina Sato, a própria Sabrina Massa Sato. Massa Fera, né? Porque são muito Grazi Massa talentosas. Fera. São pessoas. O próprio Gil do Vigor, muito talentoso. Sim. A pessoa é talentosa, teve a vitrine. Ele beleza. talvez é o meu favorito, sabia? Eu não sou muito de acompanhar BBB. Não, Mas esse cara eu acho incrível. Mas ele é fantástico. Inteligentíssimo, Fantástico. sabe dialogar com todo mundo, cara, Fala com todos brabo. os públicos. Ele só não ganhou porque ele estava disputando com a Juliette, que tá é um lembrado. fenômeno. Pensando nisso, né, eu não sabia desse detalhe, mas conheço, obviamente, de nome ambos. Cara, isso foi meio que uma final de Copa do Mundo, assim, Foi. icônica, né? Porque os dois, É. né? Muito legal. E aí, falando sobre essa... Enfim, você, quer queira, quer não, foi o primeiro influenciador no sentido E aí o de- pessoal fala isso, cara, da coisa de moda masculina. Esse Porque termo não existia isso na época. Não, e esse termo lifestyle foi um termo que a gente foi tido como o primeiro portal de lifestyle, isso é fato, mas assim, a usar esse termo, né, de falar assim, tanto é que a galera meio que zoava, né, porque assim, os haterzinhos, dane-se, mas fala assim, o que é lifestyle? Hoje todo mundo usa a própria palavra hype, que todo mundo hoje fala, o cara tá hypado. The Hype BR, o primeiro portal que usou essa palavra nesse... Não fomos, só pra não... Existem, né? Don't Believe the Hype, do Public Enemy, é uma música, né? É uma palavra americana, né? O hype é o burburinho, aquele lance, né? Não acredite no burburinho, não acredite na... Mas assim, né? Essa cultura hype, a gente foi o primeiro a fazer no Brasil. E é isso, cara. Foi uma vitrine absurda pra tudo que eu faço até hoje. E aí, Mas aí falando... Não, Não, pode falar. quero saber, quero ver sua vozinha.
Até perdi aqui. Nada. No episódio anterior, Uhum. você falou muito sobre moda e essa Sim. questão da efervescência cultural nova-iorquina e tudo. Uhum. E aí eu fiquei pensando, né? Aprendi muito no seu episódio. E aí tava aqui pensando sobre a questão da moda, que eu não sou uma pessoa entendedora de moda, mas gosto, mas assim, vejo aquilo que é bonito, vou lá e compro pra usar, Sim. mas enfim, não sou uma pessoa conhecedora e Uhum. admiro muito quem é estiloso, assim, como você, sabe, e tal, Legal. e que faz um conceito de moda, sabe? E a moda pra mim sempre foi vista como uma coisa meio padronizada, no sentido, se a gente pega, né, os anos 90, por exemplo, quando eu era criança, era moda usar a sainha xadrez com um meião, que todas as meninas que nasceram nos anos 80, 90 tiveram essa roupa, e aí você chegava na festinha, tava todas as Sim. meninas com a sainha xadrez e o meião e a botinha preta. Aham. Então, uma coisa que vem pra padronizar, né? E você vê também na época do verde-limão, chegava nas lojas, todas as Neon, vitrines, neon, verde-limão, aquela blusa furadinha também. Aí você Sim. falou comigo que você já Aham. teve Não, tem uma né? época que era de basquete. Sim, a sim, febre sim. daquelas roupas Mesh. É, A gente chama de mesh. de É. basquete. Exato. Tinha verde-limão, Todo vermelha, enfim, laranja, eu tinha todos. Sim, sim. E já a moda hoje já é uma coisa mais nichada, né? E, além disso, e quando você fala sobre moda, e eu fiquei pensando muito nisso no último episódio, é que, principalmente a moda nova-iorquina, ela traz uma efervescência muito grande e ela não vai ser padronizada porque cada um vai ter a sua individualidade. Apesar de Essa é a todo mundo proposta. ter o tênis tal, mas Uhum. cada um imprime a sua personalidade naquela vestimenta, assim. Qual dica que você dá para os nossos ouvintes que querem ser mais estilosos, mas também não querem ser o padrãozinho de usar aquilo que todo mundo usa, né? Ou tá usando de forma automática, Ou tá- sem raciocinar. Cara, Isso. ótima Qual pergunta. dica que você dá pra galera, inclusive pra mim também? Cara, então, eu divido muito a palavra moda de estilo, né? Moda é uma coisa que tá em moda. Estilo é o que você é. Então, direto ao ponto, seja você. Nada pior do que você ver uma pessoa usando algo que você vê que ela não tá confortável, que ela não, a gente fala de não carregar, né? Ela não consegue, sabe? Você vê alguém assim, às vezes na balada, ou às vezes no restaurante, que você olha assim e fala assim, bicho, nada a ver, o cara tá desconfortável, Você o vai cara... estar no direito, o cara acabou de formar em direito, põe um terno, não tem nada a ver com ele. Não, isso acontece, mas- na verdade, no primeiro período de Não, faculdade. acontece tudo. Chega no primeiro Acontece tudo período, na os vida. meninos já estão de terninho ali e tal, você fala, Acontece que em isso? tudo na vida. Então, assim, uma dica é, seja você. Eu, desde muito novo, sempre fui... eu lembro assim, que na igreja que eu ia, tinha umas tiazinhas lá que enchiam o saco, tá ligado? Por quê? Porque eu pintava o cabelo, eu já parafinava o cabelo, tal, não sei o que lá. E aí uma vez elas foram falar com a minha mãe. Minha mãe falou assim, sabiamente, enquanto ele estiver tirando 10 na escola, ele pode fazer o que ele quiser. Chupa, velhinho. Pá, tá? exatamente. Quer dizer, cara, é uma maneira, o estilo, não a moda, a moda também, mas assim, a moda eu já vejo como uma coisa mais padronizada. Mas o estilo é a maneira de se expressar. O fato de eu estar bem vestido, ou de eu estar de um jeito que alguém vai falar assim, pô, que legal, vou ser muito sincero, isso é uma consequência que eu também não tô muito nem aí. Porque eu quero primeiro estar bem pra mim, porque é uma maneira de me expressar. Tanto é que se você for ver o meu próprio estilo, ao longo dos anos, ele mudou bastante, porque sempre gostei de cores, mas eu era um cara, até mesmo que eu ganhava muito. Eu pedi, inclusive, sou um dos poucos que pedi para não me enviarem certas coisas mais. Porque eu também eu mudei muito, entrei numa onda de minimalismo que começou ali em 2017 e perdura até hoje. De não desperdiçar, eu sempre presenteava pessoas, enfim, muitas que não tinham condições, então eu levava, às vezes, ia num restaurante, levava lá uma pilha de camisetas e chamava os garçons, falava, ó, tira para o ímpar aí entre vocês e vamos fazer uma roda aqui, e aí você escolhe a primeira e vai indo, né? Mas o ponto se você for ver meu estilo, ele virou o que é chamado hoje de bold minimalismo. Inclusive o André Carvalhal fala sobre esse assunto de maneira magistral no After, né, no nosso podcast. Mas o que é isso? É assim, hoje, como é o Lucas? O Lucas é um cara, eu sou um cara muito prático, é o meu lado nova-iorquino. Nova-iorquino, ele é um cara, né? A gente Ele falou não do tem New York tempo Man. pra nada, né? Mas é um cara que ele gosta das coisas assim. Vamos resolver. Então, você vê isso no meu guarda-roupa. Você vai ver que eu tenho preto, branco e várias cores. Mas geralmente são os mesmos tipos de camiseta. E eu vou misturando aquilo ali. Então eu uso uma camiseta com um hoodie e um boné que às vezes é diferente. Mudo meus óculos aqui. Às vezes, cara, ontem eu tava com uma pessoa muito especial e ela falou assim, nossa,
que tênis legal, eu não tinha visto esse não. Eu falei, putz, cara, eu só tô com 5 tênis agora, que eu comprei um agora recentemente pra fazer exercício. E aí eu falei, cara, eu tô usando esse tênis direto. Mas como eu vou mesclando tantas coisas assim, às vezes a mesma peça, mas visto com uma outra camiseta e tal, misturo, parece que é uma coisa nova. Entendeu? Então, esse é meu estilo hoje. Ele é minimalista, mas ele tem ali um punch de cores. E eu vou falar agora pra você. Fazer boas combinações, Exato, né? é o que eu faço. Isso é o que eu faço. Agora eu falo pra você. Seja você. Porque, querendo ou não, o seu estilo, é uma marca, ele comunica. Você é uma pessoa mais séria, você é uma pessoa mais. Não, você gosta de cores, mas. Enfim, uma série de coisas. Seja você, porque em algum dado momento você vai chegar naquilo exatamente que você quer. Não fique olhando. Vou falar o que não fazer também. Não fique olhando pro lado, o que o cara tá vestindo, o que o outro tá A gente fazendo. tem essa mania, né, de olhar as referências Cara, e tudo, e a acaba comparação perdendo a na autenticidade, vida, né? A comparação na vida. Eu fazia certas coisas. Tem uma frase que a gente fala em inglês, principalmente a galera do lifestyle, fala assim: First they hate, then imitate. Primeiro eles criticam, depois eles imitam. Então, eu vivi isso na pele, assim, centenas de vezes de estar assim, lá o cara usando óculos tal, lá o cara usando... Passam-se tava um todo mundo ano, usando. todo mundo. Lá o cara usando rosa. Uma das minhas cores, eu tô usando rosa agora, um rosa claro. Tô com tênis rosa, diga-se de passagem. New Balance 992 Freshness, que é uma collab que eu amo. Cara, beleza. Mas eu lembro de uma época, né, que pessoas Que era extremamente abominável. preconceituosas, Homem usa rosa, né? Homem, não sei o que. Eu lembro isso em Nova York. Eu comprei uma camisa rosa, fui pro meu estágio, e eu entrei no Subway, cara, e vi uns caras me olhando, tipo assim, tipo, whatever. Eu tô nem aí, cara, porque aquilo ali era uma expressão do que eu era. E quando rolou uma camisa rosa, eu falei, finalmente os caras estão fazendo isso, sabe, velho? Tipo, então, o jeito que eu me visto é uma expressão daquilo que eu sou. Se eu tô me sentindo preto e branco, no dia eu vou usar isso aí. Se eu tô me sentindo, raramente, né? Mas se eu tô me sentindo um preto e branco com um punch ali, é o que eu vou usar. E se eu quiser também, igual eu te falei, eu sou bold minimalismo, mas eu sempre falo, eu não sou escravo das minhas opiniões. Se amanhã eu falar assim, cara, eu quero usar, eu quero como se diz? Eu quero expressar aquilo que eu penso usando, cara, uma melancia I don't care. Eu vou usar isso aí. Porque, cara, é a minha vida. Eu não tô ofendendo ninguém, contanto que eu, né, não esteja fazendo isso. Então, cara, é uma maneira de eu expressar, às vezes, o que eu tô sentindo no dia. Às vezes é uma maneira de eu falar algo sem precisar de utilizar o som. E é isso, entendeu? Isso é muito legal porque você teve esse berço nova-iorquino, Sim. né? Que é aquilo que a gente estava falando no outro episódio. Ninguém tá nem aí pra ninguém o que você usar. Isso Você eu tem, amo. Então você tem essa liberdade, Adoro. né? Que é muito diferente de alguns lugares da Europa, por exemplo. Né? Vou falar da minha vivência lá em Milão, que Milão pode, né, é considerado um dos berços da moda e tudo, mas não é bem assim, não. Mais ou menos, porque não tem essa liberdade como existe nos Estados Unidos. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu levei um vestido estampado com umas florzinhas rosa, e aí eu tava no metrô e eu reparei que tava todo mundo me olhando. Eu falei, será que é cisma minha? Será que esse pessoal tá me olhando mesmo e tal? Mas estavam realmente me olhando. Aí eu cheguei na faculdade e todas as minhas amigas, mas que vestido é esse? E todas vieram falar comigo que era, né, assustadas com aquele vestido. E aí eu reparei, ninguém usa estampado, vestido estampado, que é uma coisa aqui que no Brasil... Que a galera acha brega, acha sei lá o quê. Lá eles achando brega, mas Sim, aqui sim. é país tropical, todo mundo usa, lógico, né? Um vestido lógico, estampado, calor e tal. Aí, lá eles reparam, porque lá é muito essa coisa de usar só os tons pastéis, é uma moda padronizada. Minimalista, mas ela elegantérrima, mas vai pra esse, né, Vai pra esse alfaiataria lugar, muito... e vai pra esse lugar que não é legal, porque não explora essa liberdade das pessoas, né? Que é o você principal. falou, que é o principal, É que agora que você definiu de forma muito didática, muito bem, né? A moda e estilo, lá, ditas, pelo menos a vivência que eu tive, dita moda, mas Agora- não dita estilo. agora eu não, vou te não, fazer- não abre Isso. pro estilo de cada um explorar as suas individualidades, Agora eu né? sei que o podcast é de vocês, mas a minha pergunta pra você é, e o que você fez com isso? Você continuou usando ou você parou? Eu parei, você acredita? Então, aí que tá. Isso, meu irmão, tem um irmão, Levi, ele quis pintar o cabelo também. E aí minha mãe falou com ele, você tá pronto pra aguentar o que seu irmão aguenta? O Lucas, né? Aí ele pensou 2 vezes, não me lembro, acho que não fez. Ponto é que é o seguinte, cara, as pessoas que são inovadoras ou que são... Peço desculpa, gente, tô com um pouquinho de alergia ainda, enfim. Mas as pessoas que são inovadoras, as pessoas que tomam a frente, elas vão ser criticadas, sempre.
Você pode ver isso em todas as áreas, né, Alberto? Você vê na tecnologia. Esse cara é maluco, vai gastar dinheiro com isso. Aí o cara vai lá, não sei o que lá. Ah, o outro não sei o que lá. Eu lembro quando no YouTube foi vendido, né, 1 bilhão, não sei o que lá. Falando, os caras rasgaram dinheiro, não sei o que lá. Cara, hoje vale o quê? 100 bilhões, sei lá quantos bilhões. E na moda não é diferente. O primeiro cara que faz, o primeiro cara que usa, é sempre eu era criticado. A marca que eu mais usei na vida, depois você dá uma olhada, chama Bape, a Bathing Ape. Fui pra Tóquio, perguntei para um amigo meu o que eu deveria levar de lá como souvenir. Ele falou, cara, em vez de levar um souvenir, por que você não leva uma marca dessa camisa aqui, ó? Aí ele mostrou, eu falei, pô, tô achando essa camisa irada. Ele falou, é uma marca e tal. Ele mostrou, tinha um ape aqui, né? Tipo aquele cara do Planeta dos Macacos. E aí você virava aqui, era tipo assim, a frente e aqui atrás era a cabeça do cara, assim, atrás. Falei, cara, que sacada legal, tal, gostei das estampas. Essa marca virou um fenômeno. Só que era uma marca, cara, que assim, se eu tivesse com ela aqui agora, vocês iam falar, pousou um alienígena aqui. E eu vou contar uma coisa interessante pra você. Eu fui pra Israel, eu fiz Israel, Egito, Jordânia. E eu fui com 90% da minha mala só de Bape, porque eu usava isso. E quase que 100% do grupo era ou chinês ou aqueles americanos, tipo, bem conservadores mesmo. Aí você imagina eu entrando com Bape, porque tudo estampa, é colorido, Cara, eu entrava, você via a pessoa fazendo Era um outdoor. E assim, todo mundo olhava não com olhos muito bons. Tipo, o que é esse cara? É o que eu senti com o vestido lá. Pode falar a palavra, não? Você mandou Pode. Foda-se. Foda-se, sabe por quê? Porque o negócio é o seguinte, meu amigo. As fotos, quem vai ficar sou eu. O preço, quem tá pagando sou eu. Se deixar de viver, quem vai deixar de viver sou eu. Se viver, quem vai viver sou eu. Então, meu amigo, sou eu na parada ali. Então eu não banquei meu estilo, fui trouxona. Eu não vou deixar de viver uma coisa que eu tô afim, que eu acho irado, legal, por algo que alguém tá pensando. Mais uma vez, contanto que eu não esteja pisando em ninguém, fazendo mal pra ninguém, né? E esteja em paz comigo, comigo e com Deus, eu não vou deixar de fazer isso, velho. E quer criticar? Entra na fila, meu amigo. Eu vou continuar usando... Por exemplo, eu sou cego de um olho, né? É um assunto que eu não falava sobre isso há muito tempo. E falei sobre isso o ano passado, foi libertador. Então eu sempre usei óculos à noite. Às vezes óculos escuro, depois comecei a usar óculos de grau, tiro aqui de boa, tal, né, prótese de boa. Mas eu sempre usei óculos, eu fico mais à vontade. Também eu tenho estigmatismo no outro olho, então a luz não me preocupa. Quantas vezes você acha que eu já entrei num restaurante à noite e as pessoas... E às vezes eu já ouvi. A minha vontade, várias vezes, nunca fiz. Nunca fiz. E posso... De cabeça me vem assim, mais de 10 casos. Um em Israel, inclusive. O cara olhou pra mim e falou... o sol tá... coisa aqui, né? O judeu tem esse lado meio assim. Quase que eu falei, amigo, olha aqui. E tinha pouco tempo depois do meu acidente. Você justificava ou não? Você falava, foda-se. Hã? Você justificava pra essas pessoas ou tacava foda-se? Não perdi meu tempo não, cara. Mais uma vez voltando no tempo, né? Mas assim, várias vezes você entra no coisa e o pessoal assim... E várias vezes, com roupa também, eu falava assim, cara, eu olhava e falava assim, meu amigo, você tá criticando que você adoraria ter a coragem que eu tenho. De vestir o que eu visto, de falar o que eu penso, de ser quem eu sou, sabe? De não viver dentro desse casulo que te aprisiona e ser... Claro, mais uma vez, se paga um preço. Eu tenho tatuagem, né? A tatuagem hoje é muito mais aceita, mas eu demorei a fazer... Cara, eu vou te falar que daqui pra baixo, as minhas tatuagens são todas... Elas têm 2 anos. Né? Porque antigamente era muito mal visto. E eu também pensava, mais do que isso, eu pensava assim, será que eu vou enjoar? Será que eu não vou e tal? Mas assim, é uma coisa que você fala assim, cara, tô pronto pra fazer isso aqui, vou fazer e vou ter que segurar a onda, né? E roupa é bom também, que você pode trocar. Falo isso muito pra homem com cabelo, né, cara? Tipo assim, você pode cortar o cabelo, ele vai crescer. Então, eu tive meu cabelo de todas as cores que você... Isso há muito, tô falando primórdios da década de 90. Então, assim, enfim, cara, eu acho que é uma maneira de se expressar e digo pra galera, não deixem de ser quem você é por conta do que os outros pensam. Be yourself to be someone, né? Bom, Léo, e Muito agora, legal, bacana, gostei muito. eu não fazia ideia desse negócio de estilo e moda, não achava que era tudo a mesma coisa. A moda passa, o estilo Eu fica. não sabia disso, não. E aí, Nós somos pessoas pouco ligadas nessas coisas. eu A tenho gente que descobrir deveria ser meu mais. estilo. Eu descobri meu estilo. Você sempre fala sobre aquelas pessoas também do marketing digital que usa sempre a blusa preta com a... É comum, por exemplo, certos a moda... Chinelo, né? Surgiu uma moda nichada de acordo Sim. com o trabalho. Faria Limers, né? Usando É, aquela...
Você pega, por exemplo, todo mundo que tem produto na Hotmart, produto digital, e empreende, tá com aquela blusa preta da Insider. Mas eu posso te falar uma coisa? Isso é uma, desculpa te cortar, mas isso é uma oportunidade tão maravilhosa pra você que não faz isso, porque você vai ser notado. A hora que aparece o cara diferente usando... Peraí, você conhece a teoria da Purple Cow Theory? Não. Eu ia vir, inclusive, por pouco eu não vi, porque não achei que combinou, mas assim, eu tenho um beanie da exata cor que você tá usando, desse purple aí. Purple Cow Theory é o seguinte, se eu te falar assim, você tá viajando, vamos dizer que você tá indo daqui pro Rio, 400, 500 quilômetros lá. Quantas vacas você viu? Pro Eu Rio? não sei. Não sei. Se tivesse uma vaca roxa, você acha que você ia lembrar dela? Com Sim. certeza. Caraca! É a Purple Cow Theory, quer dizer, a teoria da vaca roxa. Então, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. De repente você vê um cara, bicho, diferente ali. Você fala, opa, peraí. Eu posso até não gostar, mas deixa eu ver o que esse cara tá fazendo que é diferente. Então, já falando desse lance, você falou dessa padronização dos estilos. Pô, é óbvio que, deixe claro uma coisa. Eu também penso muito assim, se eu vou pra um casamento, eu não vou, cara, vestido só do jeito que eu quero. Claro. Né? Eu não vou de bermuda. Mas eu consigo encaixar o Lucas ali dentro. Então eu vou colocar a gravata que eu acho legal, um sapato que eu acho legal, uma coisa assim. Mas eu vejo, quando eu vejo todo mundo fazendo igual, eu sou o cara que fala, eu vou ser diferente, que coisa legal, entendeu? Eu sempre É penso porque por tem aí. gente que é sem noção, né? Que, tipo assim, vai num casamento, aí quer ser o diferentão, quer aparecer mais que a noiva, né? Aí vai de, sei lá, boné ou alguma coisa assim. É. Quer dizer, depende do casamento. Se for um É, casamento depende. aberto, dá pra usar alguma É. coisa assim. Agora, eu te conheci, mudando um pouquinho de assunto. Não, Claro, você bora. não concluiu o negócio da roupa do marketing digital? Não, que mas você é tava só falando? isso Era mesmo, é que Ah, na tá. verdade o pessoal vira um uniforme pra mostrar. O cara quer mostrar o minimalismo, e pra mostrar o minimalismo, ele acaba se forçando. Virando a mais o mesmo. mais o mesmo. Exato. Agora, mudando um pouco de assunto, que eu sei que é multifacetado, eu te conheci no After Podcast. Sim. Aliás, o jeito que a gente se conheceu foi muito engraçado. Que eu tava adorando ver os episódios. Aí eu comecei a E te a seguir. gente adora o seu trabalho, né? Então, valeu demais. Aí eu comecei a te seguir o After Podcast. E acabou que eu conheci os episódios, maratonei em 2 dias ou 3 dias, sei lá, eu já tava lá Que dando honra. entrevista, conversando com vocês. Com você e o Henrique Portugal. E você tem outros projetos com o Henrique, né? Sim. Como que é a agência de vocês? Como que Cara, surgiram esses projetos? Obrigado por perguntar. Vamos lá. Conheço o Henrique. Eu brinco que eu conheço ele desde os 14, ele me conhece desde os 20 e poucos. Por quê? Porque o meu pai, a empresa do meu pai, atendeu o Skank na década de 90 em Nova York. Na empresa do meu pai, de transporte e tal, turismo. E outro dia tava eu, meu pai e o Henrique no telefone, e meu pai explicando, tá em tal dia, tal lugar, blá, blá, blá. Meu pai tem uma memória muito boa. Salve aí meu aba, o Ricardo, tá em Nova York, inclusive, agora. E ele contando pro Henrique. Pois bem, passam-se alguns anos, vários anos, eu encontro o Henrique numa mesa, num clube que um amigo meu era sócio e tal, me convidou pra ir lá, enfim, tomar sauna. Eu não tava morando no Brasil ainda, diga-se de passagem, tava aqui, passando, enfim, final de ano. Enfim, no meio da conversa, sabe quando alguém fala uma coisa que o outro cara fala assim, eu lembro disso como se fosse agora, eu tô aqui, aí um assunto, eu falei sobre uma coisa, dei uma opinião assim, o Henrique fez assim, eu lembro disso como se fosse agora, ele olhou assim pra mim, tipo, quem é esse cara? Tipo, esse cara entende alguma coisa, tal. Passa-se um tempo, a minha carreira crescendo, e aí o Henrique começou a curtir o trabalho que eu fazia com o The Hype BR. A gente começou a ter um contato, e aí hoje o Henrique eu considero meu irmão mais velho. É um cara que, assim, eu brinco que todo Daniel San tem um Mr. Miyagi. Né? O Henrique é o meu Mr. Miyagi. Porque, cara, é um cara que tem muita vivência, muita experiência, um cara muito centrado, sabe usar bem as palavras, é um cara de caráter. Então, assim, eu sou suspeito para falar do Henrique, porque é um cara que eu considero família. Então, assim, né, meu filho chama ele de tio Henrique, somos, enfim. E a gente pensa, embora a gente tenha uma personalidade muito diferente, a gente se complementa. Por quê? Porque o Henrique é um cara mais, né, você conheceu, ele te fala menos e tal, mas ele é um cara que a gente se fala às vezes no olhar, às vezes nem precisa do olhar, a gente sai às vezes numa reunião e fala assim, já sei, é isso, entendeu? Tem uma conexão, né? Muito Isso. Perdão. E aí, no final da pandemia, só um segundo. Voltando. No final da pandemia,
Desculpa, no início da pandemia, vou repetir aqui, vocês editam. Sim. No início da pandemia, de novo, pouco antes da pandemia, Henrique e eu, a gente estava conversando, já estávamos muito mais próximos, e aí eu falei, Henrique, tô sentindo, porque trabalhando com o DRBR, você cria um sexto sentido de tendência, cara. Você começa a ver, opa, tá acontecendo isso, aquilo ali, isso aqui vai bombar. Eu falei, Henrique, eu não sei como é que tá no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos a próxima febre vai ser o podcast. Aí ele falou assim, sério? Eu falei, cara, eu acho que a gente deveria fazer um pra, né, sair ali na frente. E aí, cara, aconteceu a pandemia. E aí o resto todo mundo já sabe, né? Flow, Podpah, né, vários aí, podcast, inteligência, né? Um fenômeno super recente. After. E bombou. Nossa, aqui, Delícia, né? É o Delícia, assim que pronuncia, né? Delícia. Isso. E aí, cara, a gente começou a gravar à distância. O nosso primeiro convidado foi o Marcos Mion, que é um grande amigo meu também, de 2 décadas. E foi incrível. Inclusive, existe esses primórdios no canal do After, assim. Era à distância. Era eu nos Estados Unidos, Henrique aqui. E a gente conversou com pessoas ou no Brasil, ou... Cara, a gente conversou com um casal que estava preso no Peru. Um casal americano estava preso no Peru, no sentido de... Né, ficaram lá por conta da... Fizeram lockdown. E os caras estavam de férias. Você falou preso, eu imaginei. Não. Levaram uma câmera pro presídio? Por isso que eu fiz questão. E ficaram lá. E aí, cara, aconteceram uma série de fatores. Eu acabei, enfim, vindo pro Brasil um tempo depois. Henrique, né, foi a turnê de despedida do Skank. Só que ficou aquele embrião. Pois bem, meu filho, nessa época eu me separei. E aí veio pro Brasil. E eu decidi mudar a minha vida inteira para acompanhar a infância dele. Então, eu consegui tocar algumas coisas à distância que eu tenho nos Estados Unidos, né, a minha agência de publicidade lá. Isso, nesse quesito, eu tenho que ser sincero, a questão da digitalização do mundo, por conta dessa questão, né, que aconteceu em 2020, parou o mundo, né? Isso ajudou muito, porque vários clientes, eles não precisavam mais de ficar te vendo face a face. Então, eu consegui fazer isso. E aí, quando eu falei pro Henrique, eu falei assim, Henrique, ó, tô mudando pro Brasil. E, cara, vamos retomar a história do After, do podcast. E, mais uma vez, não sei brincar. Então, a gente veio, esperou passar toda essa loucura. Eu vim pro Brasil no finalzinho de 2022. E o Henrique sempre morou aqui em BH. Henrique aqui em BH. Finalzinho de 2022, aí tava a turnê do Skank, e ela acabou ali em março, né? E aí a gente começou a montar a história do podcast, fizemos a história. Henrique e eu, cara, a gente somos empreendedores, isso tá na nossa veia. Eu acho que o Nova Yorkino já nasce... Diz que no Brasil o cara já nasce com coisa de marketing, né? Você vê os memes, são os mais engraçados. Acho que o Nova Yorkino, enfim, ele já tem uma veia muito grande empreendedora de observar as coisas. E a gente foi vendo oportunidades em algumas áreas. Então a comunicação é uma área que a gente investe muito. Henrique tem também um histórico lindo, inclusive, vasto, na área de tecnologia, de sustentabilidade, enfim. E a gente montou agora a HP Agency, que é com o nosso amigo e sócio Alex, Henrique e eu. A HP significa Alex Henrique Penido, que é meu sobrenome, mas também significa Antônio Henrique Portugal, né? E ela, o nosso primeiro artista, a primeira história, é muito legal, diga-se de passagem, são os Spoilers. Os Spoilers é uma banda que muita gente vai estar assistindo a gente conhece. Os caras montaram uma história, o Johnny montou uma história, que é o baixista dos Spoilers. Na verdade, tiveram várias formações, né? O Johnny é o cara que até hoje tá na história, continua ali à frente da banda e tal. Mas já passaram por ela Marcelo Gross, do Cachorro Grande, Bacalhau, do Traje a Rigor, uma turma. E essa banda ela se tornou uma espécie de selo de qualidade de shows. E o que essa banda faz? Ela acompanha artistas que às vezes tocam com suas bandas também, né? Ou principalmente com suas bandas, mas acompanham esses artistas em carreira solo. Então, por exemplo, o Nazi, por exemplo, o Paulo Ricardo, que tocou com vocês, né? No seu aniversário. Pô, que legal, incrível. Então, os Spoilers vai lá, acompanha os caras, né? Egípcio, e a gente tem um menu que a gente brinca. E pocket show ou show grande também? Não, tudo, cara. Pocket show, show grande, show para casas... Assim, o nosso público principal são casas de pubs, casas de rock de 600 mil lugares, mas a gente faz prefeitura, faz tudo quanto é lugar. O ano passado foram 90 shows, esse ano a gente tem uma projeção mínima de 120 shows. Uau! Mínima.
E aí é muito legal, porque esses artistas eles vão, cantam os hits deles com os spoilers que os caras arrebentam, e mais uma variedade ali também de hits da época. Então, por exemplo, Digão, do Raimundo, né? Tocou aqui em Belo Horizonte agora no finalzinho do ano. Cara, o cara vem, toca ali as músicas do Raimundo, a galera vai à loucura, mas também toca Legião, o cara toca coisas dos anos 80, Blink-182, eu lembro que ele tocou Sublime. Então, assim, é um show, cara. Pra galera quem da curte... nossa faixa etária vai à loucura. Não, pra Um galera, negócio que eu achei genial desse projeto, Uhum. que eu percebo que é o seguinte, um rolo de contratar a banda é a agenda de todos os músicos. Sim. E no momento que você tem a banda e spoilers, que já é a agenda da banda, só depende da agenda do cantor. E assim... Pra poder agendar tudo. E é uma solução pro mercado, né, cara? Porque assim, às vezes o cara vai contratar um show lá de uma banda tal, custa tal, não sei o que lá. Às vezes o vocalista já não tá mais na banda, ou já rolou uma história. Fica também viável para um contratante de uma casa menor, para alguém que vai fazer um aniversário, que sempre quis, o Paulo Ricardo cantando no aniversário. Entendeu? Ou alguém que vai fazer uma outra história, porque, cara, fazemos tudo, entendeu? Sendo legal, bacana a conversa, cara, a gente tá aí. Então, é viável, é uma solução pro mercado, é uma solução pro cara que tá contratando, para quem tá vendendo, no caso a nossa agência que empresaria essa história, e também, cara, para quem tá indo. Sim. Porque o cara não vai ter que, como a gente diz, quebrar o cofrinho para ver o artista que ele quer. E pode vê-lo também num lugar mais aconchegante. Por exemplo, no Jax aqui, que é uma casa em Belo Horizonte, no Bolshoi, que é uma casa em Goiânia, que a gente fez no final do ano, Léo Jaime e Henrique Portugal. Foi um show maravilhoso. Cara, inclusive, ó, quem é de Goiânia, eu vou dar um toque. Essa casa é uma das casas mais legais do Brasil. Rodrigo Bolshoi, vou mandar um abraço pra esse cara, porque esse cara, ele faz um sistema, o meu querido amigo, que ele faz um sistema, cara, de vídeo que a gente consegue ver ao vivo também pra quem tá de fora. Eu acompanhei o show do Léo Jaime e do Henrique. Oh, que legal isso. Não, sensacional. Mas E, cara, vende o ingresso online também? Simpla, shotgun, vende normal. Na casa. Cada casa tem a sua negociação lá com a sua tiqueteira. A gente não entra muito nisso aí, enfim. Mas o ponto é que é extremamente viável para todo mundo. Então, na verdade, o que a gente criou, né, foi uma solução para o mercado. Não, super inovador. Sabe? Tipo, foi uma solução. E outra coisa que é legal também, a gente tem mais de um spoiler rodando. Então tem um show do dia que o Digão tava tocando aqui, com os spoilers, com uma formação super legal, tinha uma formação com o egípcio tocando em Piracicaba. Então, isso também é uma história legal, porque são músicos feras, como diria, né, o Capitão Nascimento, faca na caveira, são os caras que entregam, que já tocam juntos há anos, né, e aí fazem essa história. Então, assim, é uma coisa... Tem intimidade com o repertório. Não, total. os caras, assim, vocês têm que ver... Inclusive, já vou deixar aqui já convite pra vocês, o próximo show dos spoilers com um desses vocalistas. Depois você pega a lista aí, você vai ver a turma, cara, vai ficar de cara. A gente tá falando dos anos 80, uma galera, dos anos 90 Nossa, também. a gente adora. Aqui, ó, tô vendo aqui. Tem aí? Aqui tem. Veio. Anos 80. A parte de participações. A gente é cria dos anos 80. Ó, olha aí a lista. Olha só. Di Ferreira, do NX0, Tony Garrido, Cidade Negra, Paulo Ricardo, que era do RPM, Henrique Portugal do Skank, Teddy Correia, do Nenhum de Nós, Lucas da Fresno, Léo Jaime, Só Alexandre fera, hein? Nero. Cara, impressionante. Agora olha depois, sobe, eu conheci essa apresentação, sobe um pouquinho mais, que você vai ver, essas participações geralmente são assim, show de 1 hora e tal, mas quando é o show completo... Aí tem carreira solo, Nazi Olha aí, do Ira, Nazi do Ira. Egípcio do Tijuana, Digão do Raimundos, Baduí do CPM Badawi, 22, o Tico Santa Cruz do Sim. Detonautas, Rodrigo Santos do Barão Vermelho, Paulo Ricardo do RPM, João Suplicy, Kiko Zambianchi do Capital Inicial. Na verdade, não era do Capital Na Inicial. verdade, né? não, o que não é do Capital Inicial. Ele fez a participação Deixar isso acústica. até bem Pelé? claro. É. Deixar isso até bem claro, porque o Kiko, cara, na minha opinião, ele é um dos maiores Sem compositores. dúvida. Discutível Sem mesmo. Eu Te Amo dúvida. Você, Primeiros Erros. Então, assim, a história dele no Capital foi uma participação legal ali, mas o acústico. Kiko, eu falo isso pra vocês. Eu Assim, conheci primeiros erros com a Simoni, na verdade. não, é um claro. Estourou. Isso mesmo que eu conheci já também. Agora, o que Estourou eu acho muito legal é o seguinte, cara. Você tem que ver o show do Kiko Zambianchi. Pra você ver que showzaço que o cara Ah, eu faz. já quero ir. Toca os hits dele. Aham. E toca também muita coisa da década de 80, 90. Então, assim, além de ser um cara incrível, entendeu? Então, Não, assim. e eu achei uma ideia muito legal, porque às vezes a pessoa tá querendo fazer uma festa na firma. Isso! Pô, quer fazer uma festa? Olha só, chama aqui, isso aí. Quer fazer a festa na firma. Isso. Pô,
cara, você tem a oportunidade de chamar grandes artistas sem ter que gastar 200 Quebrar mil reais. Exatamente. Não, você zerou. Ué. Você zerou o que é também o nosso projeto, né? A nossa história. Que é isso aí, cara. O cara não precisa de quebrar o cofrinho. O cara quer dar de presente pra esposa um show, ou quer que o cara cante no casamento dele e fale, putz, cara, não sei o que lá. Não, cara. Liga lá na HP, fale com a Lu. Lu é nossa comercial. Cara, e a gente vai chegar num acordo, uma coisa legal. E, cara, vai fazer Muito acontecer, legal. porque é bacana. E a gente não faz isso é outra coisa que é importante. São pessoas que amam música. Isso pra gente não é só negócio, sabe? Por mais clichê que possa soar. Né? Eu tenho uma história também na música muito grande. O meu primeiro trabalho foi na Virgin Megastore. Depois eu trabalhei na Arista, né? Que é uma gravadora grande, do Clive Davis e tal. Teve um outro cara também que ele contratou, tal de Pediri, que trabalhou lá também. Então... Isso aí a gente pula. Mas se quiser falar, ele também fala, não tem problema não. Mas assim, eu quero dizer assim, então, a minha grande paixão é a música, né? Então, assim, são pessoas, só que a minha parte dentro da nossa agência é a parte de comunicação, estratégia e também um pouco do comercial ali, né? Dou as minhas opiniões. Mas, mais uma vez, voltando à questão do Henrique, né? Que é o macro, o CEO da história, e o Alex, que é o nosso burocrático, o nosso, né, operacional, a gente meio que se completa. A gente se completa. Então, cada um no seu quadrado, dando opiniões ali um pro outro, mas a gente se fala no olhar e graças a Deus, cara, tá sendo muito legal. Uma história, não vou nem dizer experiência, porque experiência, às vezes, ela acaba. Eu prefiro dizer assim, né? O que sai da boca tem poder. Então, uma história que a gente está construindo muito bacana e só está começando. E como que o pessoal encontra? Nas redes sociais? Redes sociais, os site? spoilers. Então, isso aí, legal. AHP _agency _. Então, assim, AHP Agency. E agora, posso falar, cara? Eu sou nova-iorquino. Quer? @Lucas Penido, eu vou fazer com que você entre em contato. Aqui o negócio é o seguinte, cara, eu tenho uma veia muito grande comercial, eu não gosto de perder venda, eu não gosto de... Então assim, bicho, não conseguiu, tal, entre em contato comigo. Lucas que eu resolve. Boa, gostei. Lucas resolve. A gente vai dar um jeito da pessoa certa falar com você e a gente fazer acontecer. Ele vai te responder, não vai te deixar no vácuo. Não vai. Não. Não, a velocidade que a gente conversou. Eu falei, nossa, que legal esse podcast. Estar no podcast... Foram 2 dias, eu acho. Foi algo que só Nova York tem essas coisas. Porque brasileiro... Voltando na questão do tempo, cara. Um minuto nova-iorquino, né? Olha, eu fechei um negócio no dia 31 de dezembro. E eu tava tomando café com um amigo. E ele falando sobre uma questão que ele queria e tal. E, poxa, cara, você pode me dar um help nisso aqui? Uma ajuda? E na hora, quando a coisa é pra ser também, eu acredito que não existe acaso. Na hora, eu visualizo a coisa, né? Falar vislumbra, aí vem dar o tilt do inglês com o português, né? Visualizo. Eu falei, peraí, estava na leitura, no pátio, eu peguei o telefone, liguei para um amigo meu, falei, cara, você tá aí, tá aberto? Tá na sua loja aí? Tá. É o seguinte, preciso de uma reunião com você em 1 hora. Ele falou assim, demorou, só chegar. Aí eu liguei pro patrocinador da história, do meu amigo, e falei assim, cara, o negócio é o seguinte, eu tenho uma história incrível, eu quero bater um papo com você em 1 hora lá em tal lugar. Você consegue? Ele falou, 1 hora mesmo? 1 hora. Tô lá. Saímos de lá com o negócio fechado. O que eu quero dizer com isso? No dia 31, óbvio que o descanso, o Shabbat, ele é importantíssimo, cara, pra tudo. Né? O descanso faz parte. Deus não teria falado pra gente descansar. Né? Deus não precisava descansar. Ele falou isso porque é pra gente, né? Mas eu também valorizo muito o tempo, cara. Sabe por quê? Nesse tempo que talvez eu não tivesse te convidado ao podcast, talvez outra pessoa teria te convidado. E a pergunta que eu ia te fazer, alguém teria te feito. Então, eu penso muito que, assim, a minha avó, olha que legal, minha avó tem 106 anos, cara. Olha, Dona Maria Luísa Paixão. Um ícone de Leopoldina, cidade dela. Inclusive, um beijo, vó. Ela tem uma frase que eu adoro, cara. Que ela fala o seguinte, que oportunidade tem... as costas o peito cabeludo e as costas rasas, lisas, né, escorregadias. Se você não agarra da primeira vez, a segunda escorrega. Então ela quer dizer basicamente, cara, agarre as oportunidades. Quando eu lembro que você curtiu um post e tal, eu entrei no Instagram do After, vi e falei, caraca, esse cara, pô, bicho, adoro. Tinha visto seus episódios no Flow, pô, te admiro. Inclusive, diga-se de passagem, no episódio anterior, ele falou que eu sou inteligente, você tá ligado que isso aqui vai ficar assim, né? Pro meu filho falar, vem cá, Bendy, olha quem falou que o papai é inteligente. Mas então, ele não está mentindo, é verdade. Zerei, obrigado, ficou errado, mas zerei.
E aí eu falei assim, cara, tal, ele também é um cara dos nossos, né? No sentido assim... E tal, cara, eu sei que em 2 dias a gente tava gravando. E foi histórico, Foi assim. impressionante. Foi Lucas bem é aquela legal. pessoa do vão. Vão. É. Não é vão marcar, não. Não. Vamos falar de cultura, uma coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, com o mineiro. Não o mineiro do Belo Horizontino, vamos conversar. Cara, você tá Depois com um a gente negócio aqui. marca. Cara, isso nesse quesito eu amo muito o paulistano. Paulistano é assim, ele já chega com a coisa pronta, que é muito parecido com Nova York. Né? Ele quer fazer negócio com você, ou quer alguma coisa, enfim, ele já chega com a coisa pronta, às vezes já fala assim, ó, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui... Mas ele valoriza mais uma vez o tempo, cara. Tudo que eu tô falando aqui volta no tempo. O tempo, as pessoas finalmente estão... Tá caindo a ficha que as pessoas estão vendo isso. O tempo é o nosso principal ativo. Ponto, cara. O dinheiro a gente recupera, até saúde, cara, dependendo a gente recupera. Que também eu acho que é o segundo... Não sei se saúde a gente não vive, mas eu tô dizendo assim, a gente recupera tempo. Você vê o documentário, que eu não sei o que você achou, você deve ter assistido, que eu achei extremamente demagogo, porém, do Bill Gates, que a secretária dele fala, ele pergunta pra ela, como é que é seu horário? Aí ela fala, o horário do Bill, né? Aí ela fala, tal horas tanto, tal horas e 15, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí a pessoa pergunta, mas ele cumpre? Ela falou assim, arrisca, porque a única coisa que ele não consegue comprar é o tempo. Então, cara, o tempo... Por isso que quando eu vejo uma oportunidade legal, não sou impulsivo, sou agitado, mas não sou impulsivo. Mas quando eu vejo algo legal, o cavalo branco de Napoleão, Já quer parado alguma ali, coisa, já quer fazer, eu vou falar assim, cara, o que me impede? Eu tô em BH, o cara também tá. A gente gosta de conversar, o cara é um gênio. Vai ser uma coisa histórica. Eu vou falar assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra minha secretária conversar com você e marcar, e me passa... Cara, eu falei, velho, que horas? Liguei pro Henrique, mais uma vez, a gente, né, que dia a gente consegue, né, vendo as agendas, tal hora, deu, marcado. 2 dias depois a gente tava lá batendo papo. É fantástico. E dava pra ficar 10 horas falando, Pois né? o tempo é nosso maior amigo, mas também é nosso inimigo, porque Nesse o momento, tempo acabou. Olha esse que nosso coisa. segundo episódio. Pois Mas teremos outras oportunidades, com certeza. Cara, quero agradecer muito dúvida. e quero dizer uma A coisa. gente que agradece, querido. Quero Muito dizer uma obrigada. coisa assim de coração, cara. Eu faço podcast com o Henrique, porém, valorizando o meu tempo, pra bater papo, assim, eu gosto de investi-lo. O que eu quero dizer? Eu não gosto de aceitar qualquer convite. E também não quero que qualquer um aceite qualquer convite pro after. Por isso que tem essa questão do after que você mencionou no episódio anterior, né? Da gente selecionar pessoas que têm uma profundidade. Senão é um Então, desperdício de tempo, né? Absolutamente. Então, cara, quero dizer que assim, foi uma honra ter sido convidado para estar aqui, para A honra investir é esse toda tempo nossa. com vocês, pessoas que eu admiro, né? Tô te conhecendo agora, mas obviamente você foi também grande parte do nosso tema no After, né? O amor, a coisa toda. E assim, cara, é uma honra, tô muito feliz de estar aqui e vamos que vamos, estamos só começando. A honra é toda nossa. certeza. E, por favor, volte mais vezes no Delisola Volte mais Cast. vezes, vai ser muito bem-vindo As sempre. portas estão abertas. Pessoal, e tem que seguir o Lucas Segue lá. Isso aí. no @LucasPenido. @LucasPenido, @AfterPodcast. Que, como a gente fez isso lá atrás, a gente conseguiu pegar. Olha como é que o tempo é importante. Se a gente tivesse feito isso depois que a história já tinha bombado de podcast, a gente provavelmente não teria conseguido o nome. O nosso é @AfterPodcast. Tanto no YouTube quanto no Instagram. E é muito difícil pegar o nome. Muito difícil, cara. Muito difícil. Então é isso. Como E é que aí- é aquele negócio? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Um Bebe negócio É, assim. quem bebe água limpa. É isso tá, aí. tá muito brasileiro, tá muito brasileiro. Gosto de E estudar, aí cara. muita gente não sabe que além disso é galo doido, mas aí é outro episódio. Não. Pera aí, não, Tinha que ter um defeito. Galo doido. Tinha que galo ter um doido. Ela é defeito. cruzeirinho, mas tudo bem. Claro Aqui, que eu ela é sou cruzeirinho. Henrique é Cruzeiro Roxo, amo também. Meu então irmão. Henrique é dos meus. É apenas. É bom que fica, né? É, Balanceado. Fica mais balanceado em É casa. isso aí. E eu queria agradecer você que nos assistiu também. Valeu, Lucas. Muito Valeu, obrigado. pessoal. Qualquer sugestão, deixa nos comentários. Inscreva aqui. Inscreva-se e até a próxima. Até a próxima, God pessoal. bless.